oração. Em nome de Jesus, nesse momento, nós dissipamos agora, mandamos embora todo tipo de passividade, todo tipo de guerra mental, guerras na mente, pensamentos, ó Deus, sejam agora levados cativos a Cristo. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Semana passada nós ministramos sobre 5 verdades espirituais com as quais você deveria se alimentar todos os dias. Amém? Quantos se lembram quais eram essas verdades? Qual que é a primeira verdade? Eu sou amado por Deus. E você diz isso, se alimenta disso, quando? Todos os dias. Se você não consegue, de repente o seu dia é muito quente, né, muito corrido, né, com muita pressão, e você não consegue às vezes tirar um tempo para isso, o que você faz? Faz isso todos os dias, antes de deitar. Quando você for dormir, você tira um tempo para comer essas verdades, para declarar essas verdades. E quando você acorda, da mesma forma. E você vai perceber que, em algum momento da sua vida, se você tomar a decisão de acordar, talvez 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, 30 minutos mais cedo, para poder se alimentar da palavra de Deus, você vai perceber que os seus dias serão outros. Porque quando nós aceitamos a Cristo, normalmente as coisas à nossa volta, elas não mudam, mas somos nós quem mudamos. Não é o gigante que deixa de ser gigante, não. É que nós passamos a ser Davi e olhamos para esse gigante e diz: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E quando você vai contra um gigante em nome do Senhor dos Exércitos, pouco importa o seu tamanho, pouco importa os seus recursos, porque Deus vai usar aquilo que você tem nas mãos para derrubar esse gigante. Qual que é a segunda verdade? Eu sou nova criatura. Terceira verdade? Meu passado foi apagado. Quarta verdade? Eu sou justificado pela fé. Quinta verdade? Deus é minha provisão, eu sou suprido. Hoje nós vamos falar, eu quero dar continuidade a isso, nós vamos falar sobre o Salmo 91. O Salmo 91 é uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Talvez a segunda passagem mais conhecida da Bíblia. A primeira é o Salmo 23. E talvez o Salmo 91, ele fica junto com João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Salmo 91, ele começa exatamente desta forma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E quando você ler a palavra de Deus, a nova aliança, ela tem um contexto completamente diferente da velha aliança. Tudo que está na palavra de Deus é a verdade, amém? Porém, quando você lê algo da velha aliança, você precisa de contemporizar, você precisa de trazer essa palavra para o contexto, você precisa de contextualizá-la com a nova aliança. Por quê? Na velha aliança, no Antigo Testamento, existem muitas promessas, muitas, inúmeras promessas estão lá. Só que todas as promessas do Velho Testamento, elas são condicionais. Elas são condicionadas a quê? A sua ou a obediência do povo hebreu, a obediência daquele povo. Então, o que acontecia? Sempre onde há a promessa, também há a condição. Então, você vai ler lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, ouvirei a sua oração, sararei a sua terra, etc, etc, etc. Como que eu contextualizo isso com a nova aliança? Deus, ele não depende do que eu faço para me ouvir. Por quê? Porque Deus veio morar dentro de você. Não é algo que, se você orar, o céu vai abrir e ele vai ouvir, porque ele está muito longe, mas mediante o que você fez, agora ele pode ouvir a sua oração. Não, isso é velha aliança.
Nova aliança é o Espírito do próprio Deus reside em mim. Eu sou morada do Altíssimo. Ele decidiu morar dentro de mim. E se Ele decidiu morar dentro de mim, Ele não tem que vir dos céus, Ele já está aqui. Ele não anda comigo, Ele anda em mim. E isso é uma realidade completamente diferente. Então, nós lemos lá no livro de Deuteronômio também, quando Deus fala, olha, se você guardar os livros, as promessas, né? Guardar a lei, guardar as palavras desse livro, então as bênçãos virão atrás de você, correrão atrás de você e te alcançarão. Quantos querem que as bênçãos corram atrás de você? Diga amém. Isso é uma bênção, é uma maravilha. As bênçãos poder correr atrás de você e você não ter que se preocupar com absolutamente mais nada. Por quê? Porque você vai andando e de repente bênçãos vêm pegando em você, você está andando e bênçãos correm atrás de você e te alcançam. Porém, lá no contexto da velha aliança, existe uma condição: se porém você não obedecer, não cumprir os mandamentos, etc, 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 eis que estas maldições te alcançarão. Irmãos, se você ler aquilo, dá um frio na espinha. E quais são essas maldições? Você vai ser castigado com doenças contagiáveis, você vai ser castigado com demência mental, você vai se casar e não vai ter a sua esposa, ela vai ser roubada e levada para ser esposa de outro homem, né? Um negócio completamente fora do contexto. Já imaginou, você prepara o seu casamento, e aí você arruma o casamento, no dia do casamento, acontece alguma coisa lá, um ataque terrorista, e a sua noiva, agora que está, você preparadinho para a noite de núpcias, e agora acontece um ataque terrorista, eles roubam a sua esposa, e levam ela para um lugar que você não sabe onde está, e agora ela vai ser esposa de outro homem. Isso é uma maldição da lei. E a maldição da lei, ela fala sobre inúmeras doenças. E por que eu estou falando com você sobre isso? Para colocar medo sobre a sua vida? Não, para que você interprete corretamente a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, amém? Da nova aliança. Então, como que você interpreta isso dessa forma? A palavra de Deus diz que toda a nossa maldição, fala comigo, toda a minha maldição, tudo aquilo que deveria ser lançado sobre mim, se for maldição, isso já foi lançado sobre Cristo. Cristo se fez maldição em meu lugar. Então, quando você ler o Velho Testamento e você ver uma promessa, saiba que isso é uma verdade e isso é palavra de Deus para a sua vida. Diga amém. E quando você ver a maldição, você pode declarar, graças a Deus, eu já fui livre da maldição. Por quê? Porque Cristo cumpriu 100% a lei. E se Cristo cumpriu 100% a lei, e você creu em Cristo, então em Deus, dentro do contexto, você também cumpriu 100% a lei. Diante de Deus só tem duas formas de você comparecer: ou com sangue, ou com a obediência completa. Qualquer uma das, sempre que alguém vai comparecer diante de Deus, ou ele leva o sangue, porque o sangue é para remissão dos seus pecados, ou ele vai com a obediência completa. Quando você está em Cristo, você vai com os dois. Por quê? Porque você é redimido por causa do sangue de Cristo, e Cristo cumpriu a lei completamente no seu lugar. Então, duplamente você é herdeiro e tem legalidade para tomar posse e chamar para a sua vida todas as promessas da Bíblia. Diga amém. Glória a Deus. E o Novo Testamento, ele retrata a nova aliança de uma forma completamente nova, por isso se chama nova aliança. O Velho Testamento, ele é palavra de Deus, mas quando você ler o Velho Testamento, você precisa de contextualizá-lo com as verdades da nova aliança. Então não há mais maldição sobre a minha vida, a maldição foi quebrada, ela foi lançada sobre Cristo, e quando eu creio em Cristo, eu tomo posse de tudo aquilo. Por quê? Porque em Cristo eu cumpro 100% da lei.
Porque Cristo, a minha fé em Cristo me justifica. E Deus olha para mim e me vê justificado, me vê justo. Quando você for orar, quando você for pedir alguma coisa, quando você for fazer um pedido de oração, sempre tenha isso na sua mente: eu sou justificado. Por quê? Porque o diabo sempre vai entrar em guerra com você na sua mente, dizendo que você está da forma que está, é porque você não merece tanto, é porque você fez A, B, C e D, é porque metade da sua vida você plantou um monte de coisas que não devia. Mas a palavra de Deus diz que os seus pecados e o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Cristo pagou a sua conta. Todas as vezes que você comparecer diante de Deus, se você comparece dentro desse princípio, e não com os princípios da justiça própria. O que é a justiça própria? É comparecer diante de Deus para cobrar alguma coisa, como se Ele te devesse algo. Nunca vá diante de Deus para cobrar alguma coisa, como se Deus devesse algo para você. Porque quando você fizer isso, você está indo diante de Deus baseado na sua justiça, na sua obra. E o que a Bíblia fala que são as nossas obras? Deus fala na Bíblia, no Velho Testamento, que as nossas obras são como trapo de imundícia. E um trapo de imundícia naquela época era um mods usado. Naquela época não tinha esses mods modernos que nós temos hoje, esses absorventes. Mas se usavam panos. E um trapo de imundícia era referência a um desses panos usado. E Deus referiu-se às nossas obras como isso. Então jamais a sua obra poderá pagar, compensar ou servir de alguma moeda de troca para com Deus. Porque primeiramente Deus não está interessado na sua obra. Deus está interessado em você. Você é o interesse de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus estava sendo moído na cruz pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra de Deus diz que a Deus agradou moê-lo. O que significa isso? Deus se agradou de moer o próprio filho. Isso não parece esquisito? Não parece assim, muito, como? Sádico. Obrigado. Mas por que Deus agradou moê-lo, Jesus moê-lo no Calvário? Quantos filhos ele tinha? Um filho. Ele pôde olhar para a multidão de filhos que ele teria após isso. Após Jesus Cristo ser moído no Calvário, uma multidão de milhões e milhões de filhos, agora pertencem a Deus. Diga amém. Diga: eu sou um deles. Glória a Deus. A fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, é como se uma semente fosse lançada na terra do seu coração. E para que uma semente nasça, é necessário que haja um ambiente apropriado. É necessário que haja questões climáticas, o pH da terra seja correto, para que essa semente nasça, cresça, floresça e dê frutos. Porém, se a fé vem pelo ouvir, também existem coisas que podem destruir a sua fé. E se nós olhamos para a palavra de Deus, o que aconteceu com a Eva e Adão no jardim do Éden, o que aconteceu? Deus disse para eles algo. E eles acreditaram em Deus. Deus era a única referência naquele momento. Porém, Eva começou a ter um certo discipulado com a serpente. E ela começou a conversar com a serpente. E a serpente começou a trazer ideologias, filosofias, questionamentos. A guerra começou com aquilo que Deus havia semeado no coração de Eva. Então, aquele relacionamento com a serpente, ele acabou arrancando aquela semente que havia sido plantada por Deus. Arranque da sua vida, querido, tudo aquilo que aborta aquilo que é de Deus, que foi concebido em fé. Não permita que você aborte com incredulidade aquilo que foi concebido em fé. E
quando você concebe algo em fé, quando a palavra é semeada e ela entra no seu coração, você recebe algo de Deus e você percebe que isso é vivo. Isso gera sonhos, isso gera esperança, isso gera uma nova alegria de viver, porque Deus sempre trabalha conosco em relação ao futuro. Deus sabe o seu pecado, mas Ele sempre te chama pelo seu nome. O diabo sabe o seu nome, mas ele sempre vai te chamar pelo seu pecado. Por quê? Porque ele é o acusador das nossas almas. Jamais aceite a acusação do diabo. Jamais permita isso. Pastor, e o que eu faço se eu cometi algo que o diabo está me acusando? Primeira coisa, você precisa ter consciência de que você é alguém perdoado, de que Cristo já pagou por isso. E há uma passagem no Novo Testamento, se não me engano está no livro de João, que diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sereis sarados. O que você faz? Procura então alguém maduro, a sua liderança, confessa isso, ora sobre isso. E a palavra de Deus diz que ao fazer isso, você é curado disso, você é sarado disso. A forma com que o diabo ele usa para nos seduzir é uma forma antiga. Porém, o diabo, segundo a gente pode ver os relatos do Éden até aqui, o diabo faz isso com o ser humano por volta de 6.000 anos. Você acha que já deu para ele ficar bom no que ele está fazendo? Mas ele usa a mesma estratégia. Qual que é a estratégia? Qual foi a estratégia que o diabo usou com Eva? Ele começou a questionar a sua fé, começou a lançar dúvidas sobre ela, e ela deu ouvidos. E ela foi meditar, ao invés de meditar naquilo que Deus havia dito, ela foi meditar naquilo que o diabo havia dito. Uma arma poderosa para você edificar a sua fé é meditar no que a palavra de Deus diz. Medita no que a palavra de Deus diz. O que é meditar? Meditar é viajar mentalmente naquilo que Deus falou com você. E a Bíblia diz que isso é uma arma. Deus falou para fazer isso. Medita na minha palavra dia e noite. Quando o diabo vem ter com a Eva, travestido daquela serpente, ele vem com um poder e tentando convencê-la a respeito daquilo que ele queria. Eu não sei quantos aqui têm mais de 30 anos. Você deve se lembrar de uma propaganda. Começou a questão da idade, né? Ei, pastor, para que tem que perguntar isso? Ai. Eu me lembro que, por volta aí de uns 15, 20 anos atrás, surgiu uma propaganda, que o dia que eu vi essa propaganda, eu falei, isso é o diabo, ele faz desse jeito. E o diabo é muito bom de marketing. O diabo ele consegue pintar o mundo como se fosse assim, algo esplêndido. Vamos imaginar que o reino de Deus seja uma camisa representada por uma camisa branca. Qual a cor da camisa que o reino de Deus é representado? Branca. E vamos imaginar que o diabo, o reino do diabo, seja representado por uma camisa preta. Você sabe como é que seria o mundo? Uma camisa completamente colorida. Aquela coisa assim de uau! É isso, dessa forma com que o diabo apresenta a morte. É dessa forma com que ele apresenta o mundo. E ele começa a conversar com Eva. E a propaganda, era uma propaganda da Escrincariol. Eu não sei se vocês se lembram, uma propaganda de cerveja. A Escrincariol era uma cerveja que estava lá no quinta, sexta do ranking. E aí, os donos da empresa pegaram um dos melhores marqueteiros que existia na época para fazer uma propaganda, aquelas assim de arrebentar. E esses caras entendem muito sobre isso, sobre o mercado. E os caras perguntaram para os donos da Escrincariol, falaram o seguinte, você vai ter demanda para poder suprir a oferta que eu vou gerar em relação à sua cerveja? E eles foram estudar, e havia lá um gap de 20%, 30% da que a cervejaria poderia produzir mais. E os caras do marketing, da agência de propaganda, falou o seguinte, olha, para nós fazermos uma propaganda para você, você tem que dobrar a sua linha de produção. Se você não fizer isso, nós nem fazemos propaganda para você.
E eles ficaram surpresos, falaram, mas o que você vai fazer? Ele falou assim, não, isso é com a gente. Eu quero saber o que você, dono da empresa, vai fazer para suprir isso. Porque se você não tiver um plano, nós não vamos fazer a propaganda que você precisa. E aí eles bolaram toda uma estrutura gigantesca, dobraram a produção, e os caras foram, dobraram todo aquele projeto de contratação de pessoas, etc. E os caras estavam já produzindo a propaganda. E o que eles fizeram na propaganda? Contrataram o maior pinguço do Brasil. Quem que é ele? Zeca Pagodinho. Colocaram o Zeca Pagodinho sentado num lugar, colocaram umas mulheres assim, bem mal vestidas, daquelas assim, com as roupas bem curtas, aqueles decotes assim, matadores, e um monte de gente gritando atrás, experimenta, experimenta, e aquele monte de gente chegando em cima do Zeca Pagodinho, isso na propaganda, e de repente, ele olha assim, desconfiado, sei não, mas pega a cerveja, quando experimenta, dá todo aquele efeito assim, ó. O que vai acontecer agora? E aí ele experimenta, vai, e aí todo mundo, eu imaginei, fizeram isso com Eva. Lá junto daquela serpente, a Bíblia não fala, mas devia ter um coro, uma música de fundo, daquelas assim, bem emocionantes, dizendo para Eva, experimenta, experimenta. E o diabo faz isso, ele pinta o mundo como se fosse algo assim, desejável. Mas acontece algo, ou muitas das vezes, quando é alguém que está num processo de libertação, ele usa uma máxima também. Ele pode dizer, é a última vez, é só uma saideira que você vai fazer, é só uma despedida um pouco mais elaborada. Será que você nunca ouviu isso do diabo? Será que foi só eu que ouvi? E ele sempre vem com esse argumento, é só mais uma vez, solamente uma vez. Lembra disso? É só mais uma vez. Isso é o diabo encarnado em forma de gente falando. E daí, quando você, uma vez seduzido, peca, na hora, no mesmo instante, todo aquele coro de demônios que estavam ali, dizendo, te apoiando, te incentivando, eles mudam de lado imediatamente. Agora eles passam a fazer parte do coro da acusação, da condenação, da culpa, e eles começam a dizer para você, você é um crente fraco, você não tem condições de fazer parte, você deveria desistir, porque você não consegue, não há solução para você, e olha, o seu pastor, ele tem dom das revelitudes, revelâncias das reveladas, e quando ele olhar para você, ele vai ver, você está em pecado, então é melhor que você nem vá à igreja, corra. Essa é a acusação. Esse é o mecanismo, e ele te acusa, e ele te condena, e impõe isso sobre a sua vida, e de repente você se arrisca, vem à igreja, se arrisca nada, você faz o que você devia fazer, você apenas não obedece aquilo que o diabo está falando para você, e você vem à igreja, e de repente você chega e vê alguns irmãos conversando, resolvendo alguma coisa, e ele olha para você, aí continuam conversando, e o diabo fala, está vendo? Estão falando de você, já estão sabendo. O diabo é mentiroso, o diabo é sujo, ele é imundo. A Bíblia diz que ele é Ra-Satã, e é o acusador das nossas almas. A Bíblia diz que ele nos acusa diante de Deus, de dia e de noite. Mas existem algumas verdades que podem calar o diabo. Certa vez contam que Lutero estava dormindo um dia à noite, na época que Deus começou a trazer as revelações sobre ele, na qual gerou a reforma, e nós somos resultado e fruto desse movimento, a reforma. E o diabo apareceu para ele com a lista de pecados, e ele acordou ele no meio da noite, e falou, Lutero, você quer dar uma de santo, quer dar uma aí de bonzinho, mas olha aqui a lista de pecados que você cometeu. Aí Lutero olhou, falou, é mesmo,
e perguntou para ele: tem mais algum? Ele falou: só um minuto, eu vou trazer. E Lutero dorme de novo, descansa em Deus. De repente, mais um tempinho, naquela mesma noite, chega o diabo com uma outra lista enorme de pecados. Olha, você fez isso aqui, você fez isso, tal época você mentiu, tal época você olhou com intenção impura para aquela mulher, tal época você fez isso, tal época você fez isso, tal época você comprou e não pagou e nunca mais voltou lá para restituir. E Lutero pergunta: tem mais alguma coisa? Ele fala: eu vou olhar mais. E o diabo fez um verdadeiro dossiê. Já viu essa palavra? Fez um dossiê da vida de Lutero. Arrumou todas as coisas, torceu algumas coisas, torceu para que coisas que não tivesse tanto, não tivesse tanta força, fossem coisas que dessem conotação de coisas erradas. E aparece lá novamente, fala aqui, ó, isso é o que você fez, e agora? E Lutero diz para ele: falta escrever alguma coisa aqui embaixo. Escreve aí abaixo dessa lista: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga glória a Deus. O Salmo 91, quando você lê-lo, leia ele em primeira pessoa. O que é ler em primeira pessoa? É trazer isso para a sua vida. Então, quando diz aqui: o que habita no esconderijo do Altíssimo, você pode dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente. Qual é a legalidade que você tem para declarar isso? Porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, você foi justificado e diante de Deus não há culpa sobre você. Se não há culpa diante de você, você é um filho amado que tem condições plenas de chegar diante de Deus e reivindicar aquilo que é seu por direito. E o que é seu por direito? Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é seu por direito, porque você é filho amado. Diga amém. Então, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele, o Senhor, me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele é aquele que te livra. O mundo, ele vive na tensão de catástrofes que pode acontecer a qualquer momento. Cientistas dizem que a qualquer momento pode vir uma nova febre tifoide, ou qualquer uma dessas que devastaram, semelhante a elas, que devastaram milhares e milhões de pessoas, na Europa e em outros lugares. Recentemente, cerca de 20 anos atrás, na África, surgiu o vírus Ebola, um vírus até então completamente mortal. E, inclusive, muitas das pessoas, dos médicos que foram enviados para estudá-lo, para ver se concluíram, para ver se criassem uma vacina para ele, também foram infectados e morreram. Eu me lembro que, na época, houve um documentário do Discovery sobre o Ebola. E para eles descobrirem quem foi a primeira pessoa infectada, para tentar achar onde que essa pessoa havia sido contaminada e coisas assim, eles criaram um processo que foi chamado de a corrente da morte. O que era a corrente da morte? Porque um dos pontos principais de infecção era quando havia um velório e as pessoas iam e abraçavam e beijavam o morto, que era comum na tradição deles. E eu me lembro que uma das famílias, eles tiravam fotos na hora do velório, e alguém pegou uma foto, conseguiu localizar o primeiro morto com o vírus Ebola, e era uma família, tinha 30, 40 pessoas na foto, e ele começou a falar: essa é a mãe do morto, ela morreu tanto tempo depois, esse é o pai, também morreu, esse é o sobrinho, também morreu, esse é o tio, também morreu. Aquele vírus dizimou famílias inteiras, tribos inteiras na África. Mas o Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que protege você de toda a peste perniciosa, de tudo aquilo que se propaga nas trevas. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Sabe o que é um escudo? O escudo é aquele do Capitão América.
Você está antenado com isso, né? Mas pavês é um outro escudo que cobre completamente a frente da pessoa. Então a palavra de Deus, a verdade da palavra é pavês e escudo. Ela não é somente aquele escudo que protege contra uma flecha, ele é um escudo que protege contra tudo. Fala para o seu irmão, você é protegido por Deus. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Quando se fala de terror noturno, nós vamos parar onde? No medo, no pânico. E como nós falamos semana passada, pânico e medo, na verdade, são sintomas de uma causa raiz. Todas as vezes que você vai tratar de uma determinada doença, e você trata dos sintomas apenas, e não da causa dessa raiz, você corre o risco de morrer com aquela doença, se ela for muito grave. Porque alguém que está com tuberculose vai no médico, e a febre está muito alta. Na verdade, não é a febre a doença é a tuberculose que causa febre. E o médico apenas passa um remédio para que essa febre, ela seja aplacada, essa pessoa corre o risco de falecer. Então não tente mudar os sintomas, mas vá na causa. Qual é a causa raiz do medo? A causa raiz do medo é a morte. Está com medo de quê? Medo de morrer. E o que gera esse medo? O que gera o medo é o pecado. Pastor, eu não consigo entender, eu não consigo ver uma relação entre medo e pecado. Quando alguém entra no avião, e você está naquele momento que o piloto anuncia, que já vai partir, e vai pegar voo. Como é que você fica? Fala, Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Fala, Senhor, em nome de Jesus, o Jonas não está aqui dentro, ele já saiu, já foi lançado fora desse avião. Mas no fundo existe medo de quê? Medo da morte. E qual é a causa do medo? A causa do medo é o pecado. Como assim? Vamos para Gênesis. Por qual é a primeira vez na Bíblia que é citada a palavra medo? É quando Adão é chamado por Deus. O que acontece? Adão peca. O que muda no cenário? A única coisa que muda no cenário é que Adão agora tem medo e se esconde. Deus vem encontrar com ele todos os dias do mesmo jeito. Será que Deus sabia que ele tinha pecado? Sabia. Deus, ele sabe todas as coisas. Mas o que Deus fez mesmo assim? Deus veio se encontrar com ele. Deus nunca deixa de querer se encontrar com você por causa do seu pecado. Ele não te rejeita por causa do seu pecado. Muito pelo contrário, ele vai continuar sendo bondoso, amoroso e querendo encontrar-se com você todos os dias. Querendo ter comunhão com você todos os dias. Mas o pecado fez algo em Adão. Ele teve medo e se escondeu. Por que ele teve medo? Porque o pecado, a Bíblia diz que uma vez consumado ele gera morte. Quando você peca, o pecado vai gerar culpa. A culpa vai produzir na sua vida acusação do diabo. Porque se você é culpado, agora ele tem uma legalidade para te acusar. A acusação, ela vai produzir condenação. E a condenação diz que você não é amado, que você não merece, que você não pode, e ela produz todo tipo de medo. O medo vai continuar produzindo pânico e uma série de outras coisas na sua vida. Muitas das doenças, por que não dizer a maioria delas, são causadas por isso. Por quê? Pela incerteza, a insegurança, o medo e o pânico do amanhã. Incerteza do amanhã faz com que a vida do ser humano seja horrorosa. E isso faz com que Adão, então, agora se esconda de Deus. Ele agora se envergonhe e fica com medo de Deus, por causa do pecado.
Então a raiz do medo, ela é na verdade o pecado. Qual que é a forma de resolver isso? Resolvendo o pecado. Qual que é o remédio para o pecado? Qual que é o antídoto para o pecado? É você crer que o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. E agora você não precisa mais de ter medo. Não aceite ter medo, porque Cristo já pagou na cruz a sua conta. Você está com medo porque você deve. E quando você deve, você fica com medo daquela pessoa, do seu credor vir sobre você e te fazer alguma coisa. Mas saiba, a sua conta já foi paga. Fala isso para o seu irmão, a sua conta já foi paga. Fala para o outro, a sua conta já foi paga. Irmãos, vocês sabem, eu sou discípulo do pastor Wilson. Eu amo e preciso segui-lo. Então eu quero dizer que ele acabou com o meu tempo hoje. E aquele relógio precisa de oração. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você não precisa ter medo de bala perdida. Por quê? Porque diante de você tem um escudo colocado pelo próprio Deus. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Fala isso, eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Pois você disse, olha só, preste atenção, tudo isso aqui acontece porque você disse. Disse o quê? Nós vamos saber agora. Pergunta para o seu irmão, você quer saber o que você tem que dizer para ficar livre de tudo isso? O que está dizendo aqui? Como você disse, por que você disse, então aconteceu tudo isso, você está protegido, escudo e broquel, você agora habita debaixo, né, das asas, né, você descansa debaixo das asas do esconderijo, do Altíssimo, e você pode misturar às vezes também, como eu estou misturando, não tem problema, não será condenado por isso, aleluia. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, eu fiz do Altíssimo a minha morada. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e eu fiz do Altíssimo a minha morada, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua casa. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Porque eu disse, o Senhor é o meu refúgio, e eu faço do Altíssimo a minha morada. É lá em que eu moro, é lá em que eu resido. Quando o salmista diz, né, debaixo das tuas asas estarás seguro, eu imagino que ele estava se referindo à águia. Por quê? Porque a águia, ela faz a sua morada, ela faz o seu ninho onde? Nos lugares mais altos que existem. E ali eles estarão protegidos. Os seus filhotes estarão protegidos ali. Primeiro porque quase nenhum animal consegue chegar onde ela coloca os seus ninhos. E é sempre um penhasco muito alto. E ela está familiarizada com as alturas. Ela não tem medo disso. E ela cobre os seus filhos, os seus filhotes, com as suas asas. E debaixo das asas de uma águia, nenhum outro animal consegue pegá-los. Nenhum outro animal tem acesso a eles. E você pode declarar isso. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque aos teus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas tuas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Eu pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque a ele eu me apeguei com amor. Ele me livrará, me colocará a salvo, porque conheço o seu nome. Eu o invocarei, e ele me responderá. Na minha angústia, ele estará comigo. Ele me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com longevidade,
e me mostrará a tua salvação. Diga aleluia. Diga eu creio. Diga eu tomo posse dessa palavra. Diga é isso que eu vou viver nos meus dias. A palavra de Deus diz que o medo ele produz tormento. Você fica com pânico, você fica com pavor quando você está com medo. Mas a palavra diz que o amor lança fora todo o medo. Então, para que você lance fora o medo, o que você precisa? Você precisa de se sentir completamente amado por Deus. Mas pastor, eu não me sinto assim ainda, o que eu faço para me sentir amado por Deus? Você declara a verdade da palavra de Deus, até que o seu coração se alinhe completamente. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que, quando se odeia alguém, isso produz uma química tão forte, que no decorrer dos anos, a pessoa que odeia, vai estar fazendo e realizando as mesmas coisas, pelas quais ele passou a odiar. E como que se libera perdão? Pastor, eu não consigo, já vi pessoas dizendo isso, eu não consigo liberar perdão. E nós sabemos, através de experiências vividas, através do que a palavra de Deus fala, odiar, o ódio é uma porta aberta para demônios. Pessoas que odeiam, elas estão suscetíveis a serem possessas de espíritos malignos. E como que eu fico livre desse sentimento? Comece a orar, comece a falar. E o que eu falo? Comece a orar para Deus abençoar aquela pessoa. E a primeira oração que você fizer vai ser uma oração assim, né, meio com gosto de cabo de guarda-chuva. E você vai falar: Deus, que aquele cara deixe de ser safado, que deixe de ser bandido, abençoa ele para ele deixar de ser picareta, para ele pagar o que ele deve. São as primeiras orações que você vai fazer. Mas continue orando, continue orando. Por quê? Porque aquilo que flui da sua boca enche o seu coração. E se da sua boca flui bênçãos, o seu coração será cheio de bênção. Se a sua boca flui maldição, o seu coração será cheio de maldição. Porque a palavra de Deus diz que a boca, quando você fala, o seu coração se farta daquilo que fala aos seus lábios. Seja alguém que abençoa sempre. Jamais libere palavras de maldição ou de condenação para qualquer pessoa, independente do que falam, independente do que fazem. Pastor, e se eu for assaltado, o que eu faço? Ora, fala: Deus, eu quero orar para que esse ladrão seja preso e se converta na cadeia, mas ora. Que ele tenha uma experiência poderosa com o Senhor, depois de ser preso. Mas ora. Não deveria orar para que ele fosse preso, deveria orar para que ele fosse liberto. Muito pelo contrário, fosse liberto do pecado, liberto da escravidão, de ter que roubar, ou liberto dessa estrutura de raciocínio mental, demoníaca e terrena. Quando você ora e abençoa, a bênção que você libera, ela passa primeiro por sua vida, para depois alcançar a pessoa. Seja alguém que abençoa sempre. O salmista Davi, encerrando os seus salmos, ele diz: saciar-me-á com longevidade, e me mostrará a tua salvação. É interessante que essa palavra salvação aqui, ela é diferente das outras palavras salvações citadas no texto. Sabe o que quer dizer essa salvação? Ela é Yeshua. Sabe o que é Yeshua? Yeshua é Cristo. Davi orou dizendo que Deus iria mostrar para ele a Cristo. Você já conhece a Cristo. Davi, se conhecesse, tivesse revelação completa de que hoje, ele teria muita inveja de você. Porque Cristo para ele era alguém que estava muito no futuro. Ele tinha que crer para o futuro. A forma com que as pessoas são salvas no Velho Testamento é crendo no Cristo que viria. A forma com que nós somos salvos no Novo Testamento é crendo no Cristo que já veio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João, quando enxerga Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia.
O grupo de louvor, por favor, vem à frente. Nós vamos cantar aquela música novamente. Eu não sou mais escravo do medo. E a forma com que você louva determina o quanto você é liberto do medo ou não. Pessoas normalmente que têm medo, elas têm um comportamento, um estereótipo completamente diferente. Elas são inseguras. Elas normalmente não expressam alegria. Por quê? Elas têm medo. Medo do amanhã, medo do que pode acontecer. Mas quando você tem uma experiência com o amor de Deus, quando você toma posse dessa verdade, quando você declara a verdade, que você é amado, e o seu coração começa a se inclinar para isso, você recebe essa semente, e você rega essa semente, e você joga água nessa semente, você protege essa semente começa a crescer, ela brota, e você joga mais água, e você alimenta essa semente com mais alimento contido das verdades da palavra de Deus. O seu coração se torna liberto completamente. Vamos ficar de pé e declara essa verdade. Põe a letra, por favor. Com uma melodia, ele me encontrou, me secou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Abra sua boca e declara isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 escolhido fui, por meu nome me chamou. Aleluia! De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Esse é o canto da liberdade. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora
Eu sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Junta com seu irmão agora e declara essa verdade sobre ele. Declara esse salmo sobre ele. Diga para ele: você habita no esconderijo do Altíssimo. Pode fazer grupo de 2, 3 pessoas, mas não fica ninguém sozinho. Você é canal de Deus agora. Você é boca de Deus. Você é nação santa, sacerdócio real, povo, propriedade exclusiva de Deus, chamado para anunciar as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie essa boa nova sobre o seu irmão. Declara sobre ele: você é amado. Deus escolheu amar você. Semana de vitória debaixo do esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus.